Então, boa noite a todos, muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui como palestrante a Cleide Romero, que ela é psicóloga, pedagoga, especialista em administração de serviços públicos de saúde, membro da Gestão Nacional do Vive, onde atua como coordenadora de capacitações. E nós temos também o Paulo Barros, que é educador, mestre em História, membro do grupo gestor do Vive e professor da BK em Fortaleza, Ceará. E a Cleide é de São Paulo, né? A Cleide está no lugar da Anúbia hoje. Então, muito bem-vindos aos nossos palestrantes. O tema é comunicação mais efetiva a partir das inteligências múltiplas. Boa noite a todos, bem-vindos. Então, a palavra agora é com vocês, tá bom? Bom, eu que vou começar. Muito obrigada, Valdete, por esse momento, por essa apresentação muito bonita. Hoje nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas, né, como facilitadora do entendimento dos comportamentos das pessoas, né, e como melhorar a inter-relação, a comunicação que nós temos dentro da sala de aula e fora dela também, né? Estamos num momento muito importante no Brasil. Infelizmente, nós estamos vendo muitas questões acontecendo muito agressivas, e eu acho que o entendimento das inteligências múltiplas vai nos ajudar a entender, né, como a gente pode reverter esse quadro que tem sido de tanta agressividade, né? Eu vou falar um pouco sobre o que é inteligência, o que é inteligências múltiplas, vou falar de algumas delas, e o Paulinho vai entrar em seguida, vai falar muito dessa prática na sala de aula, com mais outras inteligências, tá certo? Você quer se apresentar, Paulinho? Não, Cleide, já fomos apresentados, pode ir adiante. Tá bom, posso falar, então. Então, tá bom, vou começar, eu vou apresentar alguns slides. Só um instantinho para a gente colocar aqui. Isso, mas tem que pôr já o slide. Aqui. Só um momentinho, nós estamos tentando colocar os slides aqui. Isso. Isso. Ele não está baixinho. Isso, vai para cima. Aqui. Bom, então, nós vamos começar pensando um pouquinho sobre o que é a inteligência para a gente contextualizar tudo que nós vamos falar hoje, né? O conceito de inteligência aparece com as pesquisas do Alfred Binet, em 1908. Ele começa a pesquisar com os soldados da Primeira Guerra Mundial o consciente de inteligência, né? Em seguida, ele começa a fazer, então, os testes de consciente de inteligência. Então, o consciente intelectual que ele pesquisou com os soldados acabaram servindo
meio que de esteio para ele aprimorar um pouco o conceito de quociente, né? De fazer com que se consiga medir a qualidade da movimentação do cérebro. Então, ele começou com o quociente intelectual e aí ele passou a definir isso como quociente de inteligência, porque ele começou a fazer testes de medição das reações das crianças, principalmente. Então, ele iniciou com crianças de primeira série, fazendo teste de raciocínio lógico-matemático. Então, esse primeiro teste e os posteriores, que mediam só inteligência, só uma inteligência, né? Eles tinham esse conceito de que a inteligência era única, era estagnada, ela era passível de ser medida quantitativamente. Então, ele construiu esse teste de raciocínio lógico-matemático, pensando em identificar a capacidade de aprendizagem das crianças, né? E aí ele define isso como uma idade mental. Então, as crianças deveriam responder a esse teste que tinha lá algumas figuras, alguns textos e tal, e aí ele começava a fazer a medida disso. As crianças que respondiam melhor, crianças que tinham uma capacidade melhor de identificar as figuras e todo o enunciado. Então, era um teste baseado simplesmente na linguagem escrita, né, e o raciocínio lógico-matemático, né? Ele faz, então, esse quociente de inteligência, dividindo a idade mental, que era o resultado desse teste, pela a idade cronológica, e depois multiplicava por 100. E aí dava ali uma quantidade de inteligência. Por exemplo, uma criança de 11 anos, de 9 anos, por exemplo, que tivesse tido um resultado 11 nesse teste, 11 dividido por 9 vai dar 1,22, vezes 100 vai dar 122. Isso queria dizer que a criança tinha mais do que 100% de inteligência, então era uma criança praticamente superdotada. Os que estavam abaixo disso iam graduando, né? Ele fazia uma certa graduação, e aí ele conseguia definir se era uma criança que tinha média inteligência, se tinha algum retardo de desenvolvimento, se era uma criança normal. Esses testes, eles começaram a ser questionados, né? E aí, o Howard Gardner, né, que é um psicólogo da Universidade de Harvard, ele começa, então, a formular, em 1983, começou a fazer algumas pesquisas e começou a formular uma teoria, que é a teoria que ele chamou de teoria das inteligências múltiplas, né? É um modelo novo, né, de entendimento, né, em 1983, é um modelo que entende a inteligência de uma forma completamente diferente de tudo que havia acontecido, né, até aquele momento. O que ele faz? Ele começa a relacionar tudo que o indivíduo faz melhor, e começa a perceber que isso é uma capacidade do indivíduo de estar resolvendo problemas, de fazer coisas, de criar coisas valorizadas, tanto na vida comum quanto em contextos sociais e contextos históricos e tal. E isso ele chamou de múltiplas inteligências. Então, uma pessoa que exibe ali uma facilidade enorme de escrever, ele determinou como uma inteligência linguística. Então, uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para calcular, inteligência lógico-matemática. Enfim, ele foi fazendo com que
todas as capacidades que o ser humano tem de mostrar essa criatividade, essa inteligência, né? Fazer coisas completamente diferentes, ele começou a identificar como inteligências. Então, no início, ele criou ali, identificou, né, 8 dimensões interrelacionadas de aprendizado. Então, são capacidades, comportamentos que todos nós temos, né, e que começa a ser valorizado aquilo que a gente faz de melhor. Então, inicialmente, ele identifica 8 inteligências, e aqui na USP, a professora Kátia Smolli e o professor Nilson José da Silva identificaram a 9ª inteligência, que é a pictórica, né? E, posteriormente, outros pesquisadores identificaram, então, outras inteligências, que são a social, emocional e a criativa também. Então, aqui eu coloquei as 12 que a gente conhece atualmente, as 12 inteligências múltiplas, né? O Gardner faz, então, essa diferenciação das primeiras 8, que eu vou mostrar aqui nesse mapa mental, né? A primeira delas, a linguística, que o objetivo da linguagem para conversar, comunicar, estimular, fazer relatos, tanto oralmente quanto na parte escrita também. A outra inteligência musical, que se percebe uma capacidade do indivíduo de ter uma percepção de tons, de timbres, de ritmos, a capacidade dele reproduzir as músicas que ele ouve e fazer também as músicas. Então, dele não só reproduzir, mas ele produzir músicas e todo relacionados aos sons que nós conhecemos, né? A outra inteligência seria a lógico-matemática, que mostra a capacidade da pessoa de ser sensível e estudar os símbolos, entender, né, as relações entre os padrões, fazer o raciocínio lógico-dedutivo, solucionar problemas. A quarta inteligência é espacial, né? É a percepção do indivíduo com as formas espaciais, com as relações e padrões visuais, e a visualização também em 3D, composição, equilíbrio, orientação, tensão. Então, essa inteligência lógico-espacial faz com que o indivíduo consiga fazer com que todo o conhecimento dele nesse âmbito colabore, né, com a ciência de uma forma geral, né? A corporal sinestésica, que é mais relacionada ao corpo, autocontrole e coordenação motora, são mais os atletas que são bem avançados nisso. A interpessoal, que é a compreensão das pessoas e o relacionamento eficiente entre ele e os outros. A intrapessoal, que é o autoconhecimento, a capacidade da pessoa usar precisamente o seu autoconhecimento, a sua tendência emocional para se relacionar com ele mesmo, entre os sentimentos, e a sensibilidade ao meio ambiente. Perceber no meio ambiente o que ele pode aproveitar e como ele pode colaborar para que o meio ambiente seja um ambiente produtivo, né? Aí, depois que o Gardner conseguiu fazer essas 9 inteligências, né, definir e conseguir ajudar com que as pessoas que estão mais ligadas a essas inteligências conseguissem se valorizar,
e não ficar mais presos naquela questão do quociente de inteligência que dava um número para a pessoa e identificava, e a pessoa acabava ficando influenciada por aquele número, né, que ela tinha conseguido no momento em que ela fazia aquele teste. Então, com aquelas 9 inteligências, outros pensadores e pesquisadores conseguiram definir outras inteligências. Eu estou trazendo aqui mais 3, que são a pictórica, que o professor Nilson José da Silva Machado identificou como a expressão através do traço, da sensibilidade ao movimento e beleza, expressado através de desenhos, pinturas, cores, incluindo aí as caricaturas, os traços humorísticos e tal. Essa é uma inteligência que é muito utilizada, né, nos arquitetos, nos desenhistas, nos pintores e tal. A outra inteligência, Robert Emmons, que identificou, também é um neurologista, ele identificou o existencial e espiritual, que é a capacidade do indivíduo de articular questionamentos éticos, filosóficos, religiosos, né? Então, é aquele indivíduo que procura saber qual é o cerne das coisas, onde é que ele está, por que eu vim, para onde que eu vou, o que é a vida, né? Até onde vou viver. É o indivíduo que se questiona, o universo, por que existem as estrelas, qual é a relação entre a Lua e a Terra. Então, não é só na questão científica, mas também na questão existencial, né? Entram aí também as pessoas que têm a capacidade de ter fé, né, de se espiritualizar, não ficar só nessa coisa concreta que nós temos, né, dela conseguir se elevar. Então, entram aí as questões religiosas aí da fé, a meditação, a reflexão. Então, essa é uma inteligência muito importante também. E a social emocional, que o Daniel Goleman também identificou, e ele faz essa descrição dessa inteligência como a capacidade de equilibrar as emoções intra e interpessoal, né? É um indivíduo que tem uma autoconsciência profunda, né? Que tem sentimentos aflorados, a motivação, a empatia, né? E melhora no relacionamento social. Né? Então, é uma inteligência que, hoje em dia, nós precisamos lançar mão dentro e fora da sala de aula para que as pessoas consigam se entender, ter empatia e diminuir essas agressividades que nós estamos vendo acontecer. Bem, só um momento. No VIVE, no Vivendo Valores na Educação, nós entendemos, então, que cada pessoa, cada ser humano é uma pessoa única, singular, valiosa, né, valorosa, e tem uma especial vantagem, né, trabalhando com valores, exercitando, aplicando esses valores a todo momento, né, desempenhar assim essa vontade e aplicar isso no seu dia a dia, né? O professor acaba sendo o grande mestre, né, dessa relação, ajudando o aluno a desempenhar melhor, a criar o seu mundo
de um jeito muito característico, né? E se relacionar bem com o seu mundo e com o mundo à sua volta, né? O Paulinho vai falar bastante disso, inclusive na aplicação na sala de aula, né? Então, no VIVE se exercita muitos conceitos das inteligências múltiplas, né? Principalmente a intrapessoal e a interpessoal, que é uma educação, já que é uma educação baseada em valores. Então, ajudar o outro a se entender, a entender o outro e fazer com que a educação seja mesmo uma prática, uma vivência total de valores humanos, né? Bem, não sei se ficou alguma dúvida, mas, enfim, o Paulinho vai passar a falar de algumas inteligências, 3 inteligências, né, Paulinho, que você vai falar, e da prática dele na sala de aula com todos os alunos dele. Obrigada, Paulo. Fechar aqui. Eu tiro, para tirar da tela para ele. Olá, boa noite a todos, todas. Aldete? Oi, estou aqui. Você pode aumentar a tela, por gentileza? Já está aumentada. Sim? Tá. Tá. Porque para mim não aparece. Na verdade, eu não sou um estudioso dessa temática, né? Mas quando a primeira vez que eu ouvi falar de inteligências múltiplas, eu me interessei em ler sobre, eu fiquei muito feliz porque era um conceito que eu não conhecia, mas que na minha prática de professor, mesmo sem saber o conceito, eu fazia algum esforço para praticar esse aspecto, introduzindo uma metodologia em que os estudantes pudessem usar diferentes matizes de arte, técnicas de visualização, relaxamento, meditação, por exemplo, trabalhar questões ligadas ao respeito pela diversidade e obviamente, eu procurei me informar mais sobre essas ideias, ler outros autores, porque, na verdade, existem tantas inteligências, né? Eu acho que tanta quanto a nossa infinita capacidade de criar, de pensar, fazer coisas boas. E eu imagino que todos nós, professores, tenhamos essa prática diversa, né? Criativa, de trabalhar as diferentes capacidades de percepção e de entendimento, né? Atualmente, por exemplo, eu tenho um aluno especial, tem umas síndromes, e esse garoto ele entrou no ensino médio sem saber ler e escrever. Contudo, fala muito bem, compreende muito bem os conceitos, gosta de desenhar né, quando se discute os conteúdos. Hoje mesmo eu tive aula na sala dele e nós discutimos o conceito de conflitos socioambientais. E ele não só entendeu o conceito rapidamente, como ele fez várias perguntas. E aí uma das conclusões que a gente tem, né, é que no caso desse garoto,
é que ele desenvolveu algumas inteligências. Não sei se ele foi estimulado pela escola, pelos professores. Como ele não tem a habilidade da leitura e da escrita, então ele fala bem, ele consegue interpretar bem, inclusive dá aula para os colegas, né? E uma situação dessa, eu acredito que é essencial que se use essa perspectiva de que nós somos, né, nós temos diferentes inteligências. O Vivendo Valores da Educação, que é essa abordagem educacional com o qual nós trabalhamos voluntariamente, que é coordenado nacionalmente pela Brahma Kumaris, se nós formos avaliar o material proposto para os professores trabalharem em valores estudantes, assim como o material usado para a formação de professores, a gente vai identificar todas essas inteligências, absolutamente todas, né? E talvez outras que nós não tenhamos mencionado aí, né? Mas eu queria destacar duas que eu particularmente gosto muito e talvez, modéstia à parte, sejam as duas que eu identifico melhor em mim, né? Que é a inteligência intrapessoal e a interpessoal. Eu vejo uma grande, para mim é quase a mesma coisa a inteligência intrapessoal e inteligência espiritual. Eu não vejo muita diferença. Essa é a minha compreensão, né? E a inteligência interpessoal eu também vejo muito similar com a ideia de social, né? Porque o interpessoal está relacionado ao convívio, né? Aprender a conviver com o outro, aprender a conviver com as diferenças. E, particularmente, o Vivendo Valores trabalha muito com essas duas inteligências, não só com essa, mas muito com essas. E quando eu trabalhava com ensino fundamental, eu estimulava muito essa prática com dinâmicas, com trabalhos com arte, com música e com técnicas introspectivas como relaxamento, visualização e meditação. Então, como o Cleide falou, eu não quero ser repetitivo, desculpem, eu estou me recuperando de uma gripe. Quando eu começo a falar, a tosse vem sem que eu possa controlar. Por exemplo, a inteligência intrapessoal, né, que nada mais é do que o autoconhecimento, né, a automotivação, a autoconsciência, a autopercepção, que é uma inteligência que nos ajuda a identificar as emoções, os sentimentos e analisá-los, né? É importante que esse autoconhecimento faz com que nós descobramos, por exemplo, nossas capacidades, nossas intenções, nossas motivações, nossos desejos e uma série de outras virtudes, né? E habilidades e virtudes. Por exemplo, a introspecção. É uma inteligência essencial para que nós desenvolvamos a introspecção, ou seja, a capacidade de entrar em silêncio, de auto-observar-se, de controlar os sentimentos. E o VIVE faz muito bem isso, o VIVE é a abreviação de Vivendo Valores da Educação, por exemplo, com as atividades com valor da paz, sobretudo quando propõe atividades para resolução de conflitos, para identificar sentimentos fortes como a raiva e desenvolver meios, técnicas para superá-la, né? E o que é isso? Tá? É uma forma de nós desenvolvermos, né, a capacidade de termos um bom relacionamento conosco mesmo, né? E, obviamente, eu não separo a intrapessoal do interpessoal. Eu imagino que para a gente se relacionar bem com os outros, nós precisamos, em primeiro lugar, termos um bom relacionamento conosco, né? E a autocompaixão, o autoamor, o autocuidado são todas virtudes que essa inteligência desenvolve, né? E, como o Cleide falou,
relacionado à inteligência espiritual, essa inteligência, ela, né, nos propõe as duas perguntas simples: quem somos e o que queremos, né? E é uma inteligência muito comum dos psicólogos, psiquiatras, sociólogos, filósofos, eu diria também professores, né? Tá? Que é mais indicado para a inteligência interpessoal. E a interpessoal, que é uma inteligência muito forte nos professores, né? Professores trabalham com pessoas, e eu acredito que a educação, essa é uma inteligência essencial para a educação. Notadamente, nos tempos atuais, e a gente percebe cada vez mais as pessoas estão como é que eu diria, mais agressivas, malvadas, animalescas, né? Perseguindo, julgando, criticando, usando sobretudo os meios virtuais, né? Para propagar preconceitos, exclusões, segregações. É muito importante que essa inteligência seja trabalhada, seja vivenciada, né? Em sala de aula. E 3 aptidões básicas dessa inteligência, né? Interação, compreensão e afeição. São 3 virtudes excepcionais para desenvolvermos, aprender a conviver, sobretudo com o outro diferente. E algumas virtudes que são essenciais que essa inteligência desenvolve, né? Amizade. As pessoas que têm essa inteligência, elas têm muitos amigos, desenvolvem muitas amizades, são pessoas que são pessoas amistosas, pessoas queridas, pessoas com quem os outros gostam de conversar. Compreensão, compreende os outros, compreende as sutilezas, da relação com os outros. Capacidade de liderança, sensibilidade às diferenças, análise, diferentes visões ao analisar uma situação. E, como eu falei, é muito comum em professores, políticos, atores, assistentes sociais e outras profissões. O indivíduo que tem essa virtude, essa inteligência como destaque, também é muito sensível a perceber os temperamentos, os humores e os sentimentos dos outros, né? Então, como eu falei antes, eu talvez não, com certeza são essas inteligências que eu acredito que eu tenho desenvolvido mais na minha vida. Eu diria uma terceira, que é a verbal, perdão. Eu acho que a verbal, apesar de eu ter sido muito tímido, ainda tem um pouco, eu acredito que quem é professor desenvolve bem a inteligência verbal, né? Mas o que eu ia falar era a linguística, né? E eu acredito que a linguística, que é uma das inteligências básicas e tradicionais, que se usa muito nas salas de aula, né? Mais a linguística e a matemática são essas duas que mais contam, são as tidas como as mais importantes, né? São as mais valorizadas, né? Na inteligência, ainda hoje, né? Nessas formas de medir as inteligências aí, nessas provas, né? Essas avaliações externas, internacionais, são essas duas que sempre apresentam como destaque. Mas, como o Cleide falou, considerar que as pessoas inteligentes são aquelas que têm saliência nessas duas inteligências somente, é fechar os olhos para esse leque de inteligências que todos os indivíduos, todos nós temos, né? É como se nós considerássemos, por exemplo, uma pessoa analfabeta não tem inteligência, né? E realmente
é uma coisa que, às vezes, quando nós comentamos, né, às vezes em sala de aula, ou com pessoas que não conhecem essa perspectiva de entender inteligência, quando você fala jogar futebol é uma grande inteligência, dançar balé é uma inteligência incrível, né? Eu, por exemplo, eu não toco nenhum instrumento musical, mas eu tenho uma sensibilidade para a música impressionante. Quando eu escuto uma canção, eu fico identificando os instrumentos, né? Eu fico identificando a, o ritmo, e às vezes eu fico tocando os dedos nos pés em alguma coisa, batucando, né? E eu li uma vez que isso é um tipo de sensibilidade para a inteligência musical. A questão ecológica, né? Também é uma inteligência que nos dias atuais é essencial que se trabalhe e procure desenvolver bastante no âmbito escolar. E eu gosto do que o Tony Buzan ele chama de inteligência criativa, né? Porque eu acredito que a criatividade está em tudo, e de todas as inteligências mencionadas, há criatividade. Mas o Tony Buzan, nos seus livros, ele destaca uma grande pesquisa feita sobre a capacidade do cérebro humano, né? E ele fala que a inteligência criativa ela é aquela inteligência que faz com que as pessoas desenvolvam novas ideias, elas resolvam problemas de forma original, usando a imaginação, e usando, além da imaginação, ela usam a positividade, né? E a inteligência criativa é usada no cotidiano, pode ser através da prática de esporte, ao cozinhar, ao decorar uma casa, ao tirar fotografias, fazer jardinagem, relacionamentos com pessoas, pintar, escrever, ouvir música, produzir música, desenhar, e, e, e a inteligência criativa, ela implica em uma série de questões. Primeiro, a originalidade, né, nas ideias, por exemplo, ideias próprias, né? Uma pessoa que tem uma ideia original, uma ideia própria, algo que ninguém pensou, ou ideias excêntricas, ideias únicas, ideias inusitadas, e essas ideias partem de um momento central, de um momento único, de uma ideia central, ela passa a explorar e a criar novas ideias, né? A inteligência criativa ela proporciona, usando o nosso cérebro como uma máquina que faz associações, muita criatividade, por exemplo, na fluência de novas ideias, na fluência de produtividade. E na flexibilidade, diferentes ideias, diferentes enfoques, diferentes perspectivas ao analisar situações, ao relacionar-se com pessoas. E o Buzan, ele propõe uma técnica que ele chama de mapa mental, e segundo ele, essa técnica ela é essencial para desenvolver essa inteligência criativa. E eu, particularmente, uso muito essa técnica em sala de aula para desenvolver exatamente a criatividade, os dois lados do cérebro, as diferentes inteligências, a concentração, capacidade de resumir e de memória, são apenas uns das características positivas da técnica do mapeamento mental. E, por fim, por fim, deveria ser o primeiro aspecto a ter sido mencionado, né? E o Buzan ele chama a atenção para um aspecto de que a inteligência criativa, usando tudo isso que foi mencionado, ela desenvolve os dois lados do nosso cérebro, né? E uma pessoa verdadeiramente criativa, ela não tem uma predominância ele fala do cérebro total, do cérebro inteiro. Quando a gente usa a inteligência criativa, mesmo que um lado do cérebro ele se destaque, né? Por exemplo, o lado esquerdo é o lado do número, da análise, da palavra, da sequência, da linearidade, da lista, né? Da lógica. O lado direito é o lado do devaneio, do ritmo, do espaço, da dimensão, da imaginação, do holismo, da cor. Ele fala que, geralmente, nós nos identificamos com um dos lados, né?
eu claramente sempre me identifiquei com o lado direito do cérebro, mas ele fala que a criatividade ela não deve ter uma predileção, né, por um lado ou outro do cérebro, que ele dá exemplos, escreva com a mão esquerda, faça algo que você não costuma fazer porque, sei lá, é estranho, é perigoso, mas faça, porque isso ajuda a desenvolver e a criar uma certa equanimidade dessa potencialidade do cérebro, né? E ele destaca sempre que o cérebro, né, os dois lados, e o mapa mental como essa técnica que vai possibilitar ao cérebro a, a, a fluir. É o que eles chamam de pensamento radiante. O mapa mental é feito de imagem central, de linhas, que vai colocando uma palavra, e essa palavra puxa outra, que puxa outra, eles chamam isso de pensamento radiante, ou pensamento explosivo, e vai criar a nossa capacidade de criatividade, né? E ele disse, né, para concluir, nosso tempo está finalizando, ele diz que nós temos uma potencialidade impressionante no nosso cérebro, na nossa mente, a partir do pensamento, e que nós fomos educados para não praticar isso. Ele fala que nós começamos a ser, não sei o que é a palavra que ele usa, não sei se é. Ele disse que o artista, nós nascemos artistas. Ele disse que não existe nada mais artista do que criança. Mas logo na infância, nós somos meio que tolhidos, né? Isso não pode, isso não deve, e aí a gente vai, né, vai se tolhendo, vai podando nossa capacidade. E quando eu li isso, eu achei impressionante. E eu deixei de cobrar dos meus alunos algumas coisas que eu cobrava. Ah, não quero trabalho de vermelho, azul e preto. Faz tudo preto, ou tudo vermelho, ou tudo azul. Ah, não precisa fazer trabalho com tantos enfeites, né? Então, hoje eu deixo, porque é uma forma que os estudantes usam para memorizar, para chamar atenção, para relembrar, para fixar. E, aliás, eu incentivo, né? Em determinadas atividades que se usa cores, que se usa imagem, que se usa música, que se usa poesia, exatamente. Ele fala, todos nós somos poetas, somos músicos, né? Somos desenhistas, e ele dá várias técnicas, e eu sugiro para vocês 2 livros, né? 2 livros pequenos da editora Trix, O Poder da Inteligência Verbal, essa talvez seja a mesma coisa que a linguística, né? Ou associada a ela, e O Poder da Inteligência Criativa. O Poder da Inteligência Criativa é um livro fabuloso, é um livro super inspirador, né? E o nosso tempo concluiu, só para deixar mesmo, agradecer e dizer para nós, né, professores, que possamos ter mais atenção nessa capacidade, né, nessa amplitude, né, que é a mente humana, né, nessa capacidade de aprendizagem, e aqueles que não conhecem, que conhecem pouco, que se aprofundem nessa ideia de inteligência, né? Porque vocês vão ver como a profissão vai ficar mais interessante, como os estudantes vão achar as aulas mais interessantes, e como os estudantes, nós mesmos, vamos desenvolver habilidades, né, que não imaginávamos ter. Obrigado. Muito bom, Paulinho. Muito bom. Bom, Não temos perguntas. excelente a fala de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque. Vocês podem explanar mais um pouquinho, se vocês quiserem, porque o assunto está ótimo, viu, Paulinho? Então, a gente tem muito aqui para aprender. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também, mas eu fiz aqui algumas anotações. Enquanto alguém não fala nada, Paulinho, você poderia repetir para nós quais são as 3 aptidões que você falou do interpessoal, porque aí o pessoal pode anotar, né? As 3 aptidões do interpessoal que você falou que é importante, se for possível, né?
Pode ser? Sim, as pessoas que têm essa inteligência, elas interagem muito bem com os outros, com as diferenças, né? Não importa que diferenças sejam, étnicas, culturais, ideológicas, né? São pessoas muito abertas a aprender e a aceitar. Elas aprendem com a diferença, né? E que, particularmente, é uma aptidão muito necessária nos tempos de hoje. Uhum. A compreensão humana, né? E a afeição. Afeição, compreensão e abertura, então, seriam, né? Interação. Interação? Sim. Quais são? Pode repetir, por favor? Interação, compreensão e afeição. Ah, entendi. E outra pergunta também, deixa eu ver se colocar alguma coisa aqui, deixa eu só ver. Pode usar o microfone para perguntar? Pode sim, viu? Aglailson. E deixa eu ver aqui se alguém mais tinha perguntado. Sou muito cartesiana, a Berna fala. Preciso desenvolver mais a inteligência interpessoal. O pessoal tinha dito muito. Continue sendo cartesiana, mas não se prive não se prive da intuição, do sentimento, da criatividade, né? O Busan, ele cita no Poder da Inteligência Criativa, ele fala que ele tem muitos musos, né? Gênios como Da Vinci, Michelangelo, Einstein. Ele fala que o Einstein, um dia ele estava assim meio do nada, né? Aí ele imaginou voando no sol, e ele agarrava um raio solar e voava com esse raio solar. Depois de um bom tempo, o raio voltava para um lugar perto de onde ele tinha voado. Aí ele falou, estranho. Aí ele repetiu a imaginação as 3 vezes, e aí ele chegou à conclusão de que é mais ou menos assim, o pessoal da física vai entender melhor, é que é como se uma reta, ela não vai se propagar sempre numa linha reta, né? Ela vai voltar para o mesmo lugar parecido de onde ela saiu, mas não é uma coisa 100% reta. E ele chegou a essa conclusão a partir de uma experiência de imaginação, de visualização, né? Muito interessante isso, né? Ele fala do Michelangelo e do Da Vinci, que eles saíam, eles viam um rosto bonito, uma imagem bonita, eles observavam, fechavam os olhos, observavam, fechavam os olhos. É como se eles fossem fixando aquela imagem na sua mente, e quando eles voltavam para o seu local de trabalho, eles faziam criações baseadas na observação silenciosa, na visualização. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Aqui também, a Aparecida está perguntando, Elsner, se poderia divulgar as transparências. E antes de uma outra pergunta, que o Aglailson pediu para falar, pode usar seu microfone, Aglailson. Dá para me ouvir? Dá. Sim. Ai, ótimo, ainda bem. Eu sofri para achar o microfone aqui. Eu posso fazer a pergunta? Pode, fique à vontade. É porque eu queria uma E resposta abrir dos também dois. sua câmera, pode abrir, Aglailson, a gente já Não, te vê. meu quarto tá bagunçado. Então tá bom. Cheguei em Fortaleza hoje, não deu tempo para arrumar. Sim, a pergunta é porque assim, é para os dois, tá? Eu vejo assim que atualmente eu estou no curso de Geografia e Licenciatura, e atualmente eu tenho essa percepção que os alunos da rede pública de ensino e privada, eles são, assim, a escola valoriza mais as notas e uma aptidão única deles, né? Que muitas vezes a pessoa pode ter o quê? Um conhecimento vasto em poemas, em música, só que a escola quer aquele conhecimento ali, né? E isso vai fazendo muitos alunos perder suas características principais durante a sua formação escolar. E eu acho que isso é muito ruim para o aluno, né? Dentro da sua identidade como indivíduo. Ele perde parte da sua essência ali. E na minha época escolar,
eu senti muito isso, porque eu tinha muito, assim, muita aptidão para escrever poemas e essas coisas, e quando eu escrevia poemas ou falava de uma maneira poética em provas, os professores sempre, sei lá, questionavam aquilo e me repreendiam, diziam que eu tinha que falar conforme estava escrito no livro. Eu acho isso muito errado. E agora que eu vou ser professor, eu tento lutar contra isso, né? É como o professor Paulo falou, esse negócio de usar canetas de cores diferentes e tal, né? A gente era muito repreendido por isso também. E eu acho que, assim, eu queria perguntar como uma maneira de, como é que eu posso dizer? Uma maneira de incentivar os alunos nesse processo de descobrir-se quanto às suas aptidões dentro do ensino e como criar métodos para fazer se desenvolverem dentro dessas atividades, né? Porque cada aluno, se cada aluno tem um tipo de inteligência, tipo comunicação e outro, um método que faça cada um expor essas inteligências e se valorizar dentro daquilo, porque muitos alunos perdem o valor próprio, né, de si, porque, eu não sei matemática, então eu não sirvo para nada. Eu não sei português, então eu não sirvo para nada. Eu vejo muito disso. E eu acho isso muito errado, né? Nas escolas. Os professores passaram, se você não sabe matemática, então você não vai ser ninguém na vida, tipo eu, né? Eu não sabia matemática, hoje estou na geografia para fugir da matemática e encontrei matemática na geografia. Ok. Eu queria que vocês falassem sobre esses métodos, né? É, eu não sei assim se é um método, né? Mas por interesse próprio, eu sempre gostei de trabalhar com poesia, com música, com as tecnologias mais recentes. Às vezes eu trabalho com produção de vídeos, eu já fiz eu já conduzi 2 mostras de curtas na escola, exposição de instalações no jardim da escola, produzida pelos alunos para trabalhar com determinados conceitos da história da sociologia. Quando tem algum aluno talentoso na sala de aula, eu incentivo que ele compartilhe aquele talento, né? Eu lembro que há uns 10 anos ou mais, eu tinha uma sala de aula que tinha uns 5 a 6 alunos músicos, né? E umas 2 ou 3 vezes eles levavam guitarras e violões e uma pequena bateria para a sala de aula, não sei como é que a escola deixava, mas, assim, eu me lembro de uma vez que eu falei, vocês vão cantar Milton Nascimento na próxima aula. Professor, ninguém nem conhece direito. Vão escutar a canção, vocês são talentosos. Eu disse, eu ainda vou escolher a música. Eu escolhi Bola de Meia, Bola de Gude. Não é que eles aprenderam e vão cantar na sala de aula, né? E foi incrível, né? Então, e eles adoravam, né, ter aquela oportunidade de, puxa, hoje vai ter, não podemos levar os instrumentos, né? Eu me lembro de outro aluno que, em uma aula de filosofia, que eu dei filosofia 1 ano na escola, trabalhava no conceito de um filósofo, acho que era o Kant. Vamos expressar a nossa opinião sobre esse conceito do filósofo em poesia. Aí um aluno disse assim, eu nunca fiz poema, mas coloque no papel o seu sentimento. E eu recebi todos os poemas, esse aluno era super tímido, né? E na aula seguinte, eu fui ler os poemas, e eu li desse aluno, e foi um dos mais lindos, né? E isso fez com que ele se interessasse por poesia, né? Exatamente por ele ter feito o primeiro poema na sala de aula e ter sido um bom poema, né? Tá? Então, é bom, além de escrever, decididamente escrever, ler, calcular, é importante, mas é importante que, por exemplo, que se faça exercício de meditação, de relaxamento, de visualização, para desenvolver essa inteligência espiritual, interpessoal, né? Essa intrapessoal é essencial. Mas eu não sei. A internet é cheia de coisas, né? E você pode criar, né? Você pode criar os seus próprios comentários de visualização para aqueles, né? Se a escola tem um jardim, tem um bosquezinho, uma árvore, monta uma aula sobre as árvores, um círculo. Antes de começar, pede para que eles fechem os olhos, sintam
o som, o cheiro, a brisa, né? E isso vai desenvolver uma sensibilidade ecológica, humana, né? Eu gosto também muito de compartilhar a virtude, distribuo cartinhas e eles leem e dão de presente uns aos outros, né? Várias vezes, principalmente no final do ano, eu peço para que todos tragam frutas e a gente as frutas eles distribuem uns com os outros, junto com um cartão com virtude, e é um exercício para que a gente também desenvolva o hábito de comer comida saudável, né? Enfim, há muitas formas, né? E depende da criatividade do professor. Agora eu sugiro o rapaz aí, a Glailson, né? Que ele conheça o Vivendo Valores da Educação, se ele ainda não conhece. Vá ao site do Vive, tem um material maravilhoso lá, você pode baixar. Se você lê inglês, espanhol, entra no site internacional, você vai baixar coisas incríveis, né? Você pode usar em sala de aula. Acho que ele também poderia promover na escola, né, para os outros professores assistirem palestras sobre inteligências múltiplas, né? Porque fica todo mundo muito fechadinho no seu quadradinho. Então, se ele promover isso para a escola como um todo, claro que a direção da escola vai começar a mudar, vai começar a enxergar as aulas como muito mais produtivas, né? Eu acho que a mudança também tem que ser culturalmente. Eu acho que dentro da sala de aula você faz coisas maravilhosas, mas os outros precisam também entender, né? Porque senão, como é que a gente fica, né? E parabéns a Glailson por ter esse entendimento, né? Nem todos querem ter esse trabalho, que é um trabalho mais gostoso. Eu acho que deixa o professor mais feliz, porque as crianças dão respostas mais, assim, de uma aprendizagem mais consistente, né? Valdete, eu tô no celular, você poderia digitar o site do Vive para o Aglaílson, que é mais desejar, por gentileza. Vivendo Valores na Educação, certo? Vivendovalores.org.br. .org.br. Então, está ali digitado. Tem mais uma pergunta aqui. Muito obrigada pelas respostas de vocês, viu? Foi excelente, se complementaram aí e deram uma visão ampla do que se pode fazer, viu? Aglailson. Então, vamos lá, Paulinho, agora é para você, ó. Paulinho, penso que a interação, deixa eu ver de quem que é a pergunta, é da Denise Helena. Paulinho, penso que a interação esteja intimamente relacionada à adaptação do indivíduo. Por exemplo, quando fui lecionar em Manaus, tive uma baita dificuldade em me adaptar ao local, mas não às pessoas. Estranho, né? Pode comentar sobre isso? Obrigada. Não sei se eu entendi bem, se você fala que de adaptação aos ambientes de escola, de local. Eu acredito que isso talvez, quando a gente muda de ambiente, isso pode acontecer, né? Mas, ao mesmo tempo, a escola é um local de fácil adaptação, é um local muito dinâmico, muito cheio de alegrias, de estresses também. A gente se adapta logo, né? Eu trabalho na mesma escola há muitos anos, né? Então já estou adaptado, né? Mas eu sempre, quando chega uma turma nova, eu preciso de um tempo, de no mínimo 2 meses, para começar a lê-los, a entendê-los, a perceber, né? Aprendendo os nomes, que eu levo um tempão, às vezes 3 anos para aprender, tá? Mas é assim mesmo, né? Isso depende de cada um, mas talvez observar as habilidades de cada um, ouvi-los mais, né? Tirar um tempinho, de vez em quando, para sair da seriedade de professor, brincar, né? Ler um poema, botar uma música, fazer um relaxamento, pedir se o aluno falar alguma coisa, às vezes pode até nem ser muito pertinente, mas a gente relaxar com aquilo, levar na brincadeira, eu gosto de fazer isso, né? Tem aqui uma pessoa falando, a Berna, que ela é professora. Deixa eu só pegar que saiu aqui a mensagem. Ela é professora há 35 anos. Este ano ela se aposenta e quer se envolver com o projeto Vivendo Valores.
Nossa, muito bem-vinda, né? Ela já fez a Precisando. capacitação, será? É só ela fazer a capacitação e começar, né? É isso aí. Bom, assim, então eu convido vocês a fazerem as considerações finais de vocês. Agradeço muito a fala, o compartilhar toda a experiência, o aprendizado, né? Agradeço também a presença de cada um. Estão dizendo aqui gratidão a todos, maravilhosa palestra. Então, o José Luiz, lá de Porto Alegre, né? E tem bastante pessoas conhecidas aqui. Aí a Berna falando que quer fazer a capacitação. Entra no site lá do Vivendo Valores, quando tem capacitação, a gente vai divulgando por ali também. Mas ela vai encontrar muita coisa, ela vai começar a se preparar para a capacitação, vendo todas as coisas do site. Muito Sim, tem os livros também da editora Brahma Kumaris que ajudam, né? Exatamente. Que ajudam também vocês se capacitarem, né? Já irem, não se capacitarem, desculpa, não se capacitarem, mas irem lendo também, né? Entendendo o que é o programa, né? Tem toda a fala de hoje, maravilhosa. Tem também os 2 livros que o Paulinho indicou para a gente. E aí a Berna está falando que já tem alguns livros. Então, agora eu peço, por favor, que Paulinho e Cleide façam suas considerações finais para a gente encerrar com uma breve visualização, né, Paulinho? É uma confusão. Eu sou Paulo Barros, sou Paulinho, né? Ele é o Paulo Barros, a gente fala Paulinho, né? É muita intimidade, né? É muitos anos de conhecer, né? De conhecer. As minhas considerações é que é sempre bom compartilhar, seria bom ouvirmos mais vocês, mais o tempo e o espaço não nos proporciona isso, né? E é bom, né? Então, as pessoas que se interessarem, procurem ouvir e vocês podem fazer a próxima formação, né? Não sei quando vai ser, pela internet, certo? E uma das formas também de conhecer mais o BIP é aparecer uma vez por mês no nosso momento, né? Tá? E visitem lá, o site tem textos, artigos, vídeos, meditações, né? Tem muita coisa bonita. Bem, eu agradeço a atenção de todos, foi um prazer estar aqui. Espero ter substituído a Núbia à altura, né? E convido a todos a entrarem mesmo no site, mandarem mensagens e a gente vai respondendo. A próxima capacitação ainda não está marcada, nós fizemos uma em dezembro, terminou em dezembro, e vamos agora começar a pensar na próxima, né? Mas um grande abraço para todos, né? Os maravilhosos professores que entram e assistem a gente e fazem perguntas, tá certo? Um grande abraço, viu? Então, mais uma vez, a gente agradece ao Paulo Barros e à Cleide Romero e todos vocês. Então, muitos elogios, gostou muito da meditação, da palestra, espero poder participar de novo. Então, sempre todas as segundas-feiras do mês, né? Vocês também podem seguir o Vivendo Valores na Educação pelo YouTube e pelo Instagram, além do site, né? Procure lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, que tem muito material além do site. Então, agora o Paulo Barros fará a nossa visualização final. Então, gratidão a todos e até breve. Gratidão. Gratidão, Cleide e Paulo. Obrigada. E, rapidamente, porque o nosso tempo já está no limite, passou, para nós fecharmos esse encontro alegre, pensarmos que nós temos uma capacidade criativa
além do que imaginamos. Infelizmente, vários aspectos da nossa sociedade nos limitam, né? Nos impõem limites, às vezes as críticas. Por isso que uma educação em valores humanos, ela incentiva, ela reconhece, incentiva e constrói comportamentos positivos para que essas inteligências se floresçam, né? Então, vamos criar uma imagem poderosa em nossa mente. O melhor sentimento que cada um teve durante esse tempo que estivemos juntos, de ser um voluntário do vídeo, de embelezar sua sala de aula, de ser um professor que vai fazer a diferença, seja lá qual tenha sido o pensamento elevado e criativo que todos vocês tiveram, tragam-no de volta à sua mente com muito poder. Deixe marcado em sua mente e diga para si mesmo: eu vou fazer, eu vou me tornar, vai acontecer. Todo sentimento puro, todo desejo puro, que seja para o nosso bem, para o bem dos outros, para o bem do mundo, mais cedo ou mais tarde, ele se tornará realidade. Tenha uma boa noite, obrigado por terem vindo. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Boa noite, Aglailson. Até mais. Boa noite. Obrigada, Valdete, pela mediação. Obrigada, Paulinho. Até.